Continuando aqui a aula sobre arquivamento, o bloco sobre arquivamento, eu vou falar agora sobre dois outros temas, que é o arquivamento implícito e o desarquivamento. Então, eu começo pelo arquivamento implícito, que é uma abordagem teórico-doutrinária, como eu havia falado, do professor Hélio Tornag. De acordo com o professor Hélio Tornag, quando o Ministério Público recebe os autos do inquérito, em que foram investigados determinados fatos, determinadas pessoas, e oferece a ação penal, oferece a denúncia, propõe a ação penal apenas parcialmente, ou seja, algumas das pessoas investigadas e indiciadas não foram contempladas como acusadas, por exemplo, ou alguns fatos indicados como investigados não foram objeto da denúncia, então entende-se que houve um arquivamento implícito em relação àquelas pessoas que não foram incluídas na denúncia, desde que elas tenham sido investigadas e formalmente indiciadas, e aqueles fatos que foram investigados, mas que também não foram incluídos na denúncia. Portanto, o arquivamento implícito ele acontece quando o Ministério Público propõe a ação penal. Então, primeiro ponto, o arquivamento implícito ocorre quando há propositura da ação penal. Segundo, quando o Ministério Público propõe a ação penal diante da existência de uma investigação formal, normalmente no inquérito policial, por exemplo, a gente está falando de arquivamento do inquérito, no inquérito policial, em que formalmente foram investigados fatos e formalmente foram indiciadas pessoas que não foram incluídas na ação penal. E, por fim, que o juiz tenha recebido essa ação penal sem determinar que fosse remetido ao procurador-geral os autos do inquérito para falar sobre esse arquivamento implícito. Então, nesse caso, nós teríamos arquivamento implícito, que se for um arquivamento implícito de pessoas investigadas, nós chamamos de arquivamento implícito subjetivo, e se for sobre fatos, for um arquivamento de fatos, nós chamamos de arquivamento implícito objetivo. É muito comum que o Ministério Público hoje evite o arquivamento implícito, afirmando na cota ministerial que apresenta a ação penal que os fatos e as pessoas não incluídas na denúncia serão objeto de investigação que continuará sendo realizada e, portanto, não configura a sua não inclusão, não configura em arquivamento implícito. Então, o Ministério Público, com isso, expressamente afasta o arquivamento implícito, o que também é admitido pela jurisprudência. A jurisprudência, portanto, admite que essa cota ministerial seja suficiente para afastar o arquivamento implícito. Bom, e o arquivamento realizado, seja ele explícito ou implícito, a pergunta é: cabe desarquivamento? O artigo 18 do Código de Processo Penal, ele prevê que depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judicial, na forma do artigo 28 antigo, é possível que o Ministério Público ofereça a denúncia desde que haja novas pesquisas com base em novas notícias. Em outras palavras, está aberta aqui a possibilidade de que uma nova investigação aconteça, o que seria uma espécie de desarquivamento. Então, afirma-se que o artigo 18 ele fundamenta um pedido de desarquivamento. Interpretando o artigo 18 do Código de Processo Penal, o STF editou a súmula 524. E a súmula 524 diz que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Ou seja, essas novas pesquisas a serem realizadas pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, elas podem gerar novas informações, aqui chamadas indevidamente de provas pela súmula, e podem fundamentar a propositura de uma nova ação penal.
Portanto, a gente chega à conclusão que é possível o desarquivamento do inquérito, é possível, para que colete novas provas, para que fundamente uma denúncia com base nessas novas provas, eu preferia chamar de elementos de investigação. Mas a minha pergunta é: isso pode para qualquer caso de arquivamento? A minha resposta é que não, ou seja, não cabe desarquivamento do inquérito para coleta de novas investigações, novas informações, em qualquer caso. Depende do tipo de decisão de arquivamento que foi proferida. Mas, a meu ver, só é cabível um desarquivamento quando o ato de arquivamento implicou em uma não abrangência do mérito, em que o arquivamento não tenha significado uma decisão sobre o mérito do fato. Tá? Em outras palavras, podemos dizer de uma forma muito genérica que cabe o desarquivamento quando o arquivamento se deu por falta de provas ou por falta de elementos investigativos suficientes para propor a ação penal. Eu vou convidar vocês, vou colocar um link, vou convidar vocês a lerem um artigo que eu escrevi, um pouco mais profundo, sobre a possibilidade de arquivamento e a não possibilidade de arquivamento, em que eu afirmo, sustento, e teve uma boa repercussão o artigo, em que eu sustento que alguns casos de arquivamento são definitivos, eles atingem o mérito, e outros não. E nesses que não atingem o mérito, é cabível o desarquivamento. Tá? Eu convido vocês a ler, o artigo é um pouco mais profundo, então ele estará no link da nossa disciplina. Tá bom? Termina aqui o último bloco.